Ele nasceu frágil e sem poder, mas após ser acolhido pelo mais forte mago de dupla classificação S, ele se dedicou completamente ao treinamento. Com pura determinação, ele se esforçou incansavelmente com as mãos machucadas, o corpo exausto, mas seu espírito permaneceu inquebrável. Anos depois, aquele mesmo menino que antes não conseguia nem lançar os feitiços mais simples se tornou alguém temido em todo o país. Mas nem mesmo seu poderoso mestre tinha a ideia de que, escondido profundamente dentro dele, havia uma magia negra capaz de abalar as fundações do mundo. Tudo começa nas ruínas de uma cidade destruída, onde uma mulher misteriosa descobre um jovem chamado Lloyd parado, fixado em algo invisível. Embora não esteja claro exatamente para onde ele está olhando, a mulher instintivamente sabe uma coisa com certeza. Se essa criança se juntar à sua causa, ela finalmente pode derrotar o Senhor dos Demônios e reivindicar a vitória. Deixando de lado suas dúvidas, ela abraça gentilmente Lloyd, que permanece completamente perdido em pensamentos. Logo depois, a mulher leva Lloyd de volta para sua casa e demonstra imediatamente sua magia ao conjurar fogo diretamente de suas mãos. Os olhos de Lloyd se arregalam de incredulidade porque isso é algo completamente inimaginável para ele. Apesar disso, a mulher ordena que ele imite sua façanha, ameaçando que, se ele não conseguir, terá que pular o jantar. Sem orientação, conhecimento ou experiência, Lloyd se esforça para tentar e, ao anoitecer, ele miraculosamente consegue invocar uma pequena chama. Embora um pouco impressionada, a mulher insiste que isso não é nem de longe bom o suficiente. E para provar seu ponto, ela o envolve em chamas, insistindo que ele ainda tem um longo caminho pela frente. Na manhã seguinte, ela decide ensinar a Lloyd magia de água, mostrando-lhe como golpear o chão de uma maneira específica. Lloyd consegue na primeira tentativa, mas só consegue molhar a terra abaixo dele, falhando em atender as expectativas dela novamente. Decepcionada, ela o pune molhando-o completamente em uma piscina de água. Depois ela o apresenta a magia do vento, e à medida que o treinamento rigoroso continua, Lloyd domina a magia do gelo em apenas alguns meses. Ansioso para impressionar sua rígida mestra, ele orgulhosamente cria uma escultura de gelo perfeita que se parece com ela, certo de que finalmente fez o suficiente para ganhar sua aprovação. Mas novamente, ela permanece indiferente. Acreditando que Lloyd ainda não entende a enorme diferença entre seus poderes, ela decide dar uma demonstração. Usando sua própria magia, ela dá vida à estátua que ele criou, fazendo-a agarrar Lloyd com força. Em seguida, ela a aumenta dramaticamente antes de despedaçá-la bem na frente dele. Testemunhando o imenso poder de sua mestra, a determinação de Lloyd só se intensifica, motivando-o a continuar treinando incansavelmente. Então, uma noite, ela exagera na bebida e acorda se sentindo muito mal. Lloyd a surpreende curando-a instantaneamente, revelando que ele também aprendeu magia de cura através das instruções dela. Agradecida, ela o abraça calorosamente por ajudá-la, mas rapidamente recupera sua postura severa, lembrando-o de que ele ainda está longe do nível dela, e sem perder o ritmo, ela ordena que ele retorne imediatamente ao seu treinamento mágico. Após vários meses de treinamento intenso, o mestre de Lloyd é visto ansiosamente segurando um grimório misterioso. Algo claramente a preocupa, e quando Lloyd de repente entra na sala, ela fica tão assustada que o livro escorrega de suas mãos. Lloyd rapidamente pega para ela, mas assim que toca no grimório, algo é ativado dentro dele, fazendo-o desmaiar. Vendo isso, seu mestre imediatamente percebe que Lloyd poderia realmente se tornar um escolhido. Pelo jeito que ela fala, quase parece que ela também pode ser uma, embora eu não possa ter certeza absoluta. De qualquer forma, ela está profundamente preocupada que Lloyd possa repetir seus próprios erros. Querendo protegê-lo de se tornar excessivamente confiante e imprudente, como ela beija gentilmente sua testa enquanto ele dorme, lançando um feitiço sutil, provavelmente destinado a limitar seu poder. Na manhã seguinte, ela apresenta a Lloyd um novo conceito chamado Mago Branco. De acordo com seu mestre, Lloyd é naturalmente apto a se tornar um Mago Branco, o tipo de mágico que geralmente usa magia para ajudar e beneficiar os outros. Para colocar isso em prática, ela lhe atribui a tarefa simples de usar suas habilidades de cura em uma macieira, fazendo uma maçã maior. Lloyd consegue, mas sua mestra rapidamente demonstra como ela pode facilmente cobrir toda a árvore com maçãs, lembrando-o de quanto ainda tem que avançar. Mais tarde naquela noite, durante suas aulas regulares de magia, Lloyd fica intrigado quando se depara com uma expressão chamada magia antiga. Mas seu mestre rapidamente descarta sua curiosidade, insistindo que ele não deve se preocupar com magia que desapareceu há séculos. Em vez disso, ela começa a ensiná-lo feitiços mais avançados, incluindo a magia do espaço, que lhe permite invocar ou desinvocar objetos livremente quando quiser. Eventualmente, acreditando que Lloyd está pronto para enfrentar desafios ainda mais difíceis, seu mestre o venda e o leva para uma floresta desconhecida cheia de monstros. Ela entrega a ele nada mais do que uma pequena faca de cozinha, instrui-o a sobreviver usando apenas sua magia e dá a ele uma única semana para voltar para casa. Após desejar-lhe sorte, ela imediatamente desaparece no ar, deixando Lloyd absolutamente apavorado e sozinho. Momentos depois, um monstro parecido com um lobo emerge da escuridão, perseguindo Lloyd freneticamente pela floresta. Ele mal consegue escapar subindo em uma árvore alta, entrando em pânico enquanto tenta descobrir o que fazer a seguir. Depois de se acalmar um pouco, ele usa sua habilidade de detecção espacial e localiza a casa de seu mestre ao norte. Sem outras opções, ele desce e cautelosamente segue a pé para casa.
Quando a noite chega, Lloyd usa habilmente sua magia de cura para amadurecer frutas silvestres para o jantar. Encontrando uma pequena caverna para se abrigar, ele começa a desenhar cuidadosamente um círculo mágico que deve ajudar a aumentar suas habilidades físicas. Colocando sua criatividade em bom uso, ele ajusta todos os seus feitiços conhecidos para aumentar ativamente sua força física e outros atributos básicos sempre que os ativa. Na manhã seguinte, enquanto Lloyd caminha cuidadosamente pela floresta, ele acidentalmente tropeça no território de uma aranha-rainha. Assim que a aranha gigante avança sobre ele, Lloyd gira e corre o mais rápido que pode. Ele rapidamente ativa uma de suas magias recém-modificadas, aumentando sua velocidade em 10 vezes. Em um esforço desesperado, ele consegue correr de volta para a casa de sua mestra, desabando de exaustão na soleira da porta. Ela abre a porta casualmente, cumprimentando-o calorosamente com um sorriso gentil e dando-lhe as boas-vindas de volta. À medida que o tempo passa, Lloyd cresce mais alto e mais confiante, ganhando mais liberdade em torno da casa de sua mestre. Um dia, enquanto arrumava o escritório dela, Lloyd encontra um livro sobre cidades, instantaneamente capturando seu interesse, já que ele nunca experimentou a vida entre outras pessoas. Enquanto isso, sua mestre começa a conduzir vários experimentos, tornando Lloyd seu aprendiz pessoal e mal lhe dando um momento de descanso por várias semanas. Em uma certa manhã, ela acorda e casualmente vai até o telhado para começar a treinar Lloyd, com a intenção de exauri-lo até que ele mal consiga se mover. Mas quando ela chega, Lloyd não está em lugar nenhum. Ela nota um livro aberto, o mesmo que Lloyd estava lendo por último, e curiosamente o pega. Enquanto isso, Lloyd acabou de chegar na cidade pela primeira vez. Ele anda pelas ruas lotadas, completamente maravilhado com a quantidade de pessoas e atividades ao seu redor. Nunca tendo experimentado algo assim, ele está fascinado. Depois de comprar um único pão, Lloyd imediatamente fica sem dinheiro, percebendo que precisará de um emprego em breve. Justo então, um cartaz de recrutamento de aventureiros convenientemente voa em seu rosto. Lloyd interpreta isso como um sinal claro e decide se inscrever. Mas sem ele saber, uma figura misteriosa segue Lloyd silenciosamente, intrigada pela decisão do jovem menino. Após se inscrever, Lloyd se junta ao seu novo grupo de aventureiros e logo eles seguem para o topo do castelo para enfrentar um gigante ciclope. Alan, o líder do grupo, chama urgentemente Sheena, a curandeira, pedindo que ela o ajude com suporte de cura. Mas antes que Sheena possa agir, Lloyd discretamente lança seu refinado feitiço de aumento de estatísticas, fazendo todos se sentirem mais fortes do que nunca. E como Lloyd não anunciou suas ações, ninguém percebe que ele é responsável por sua força recém-adquirida. Com um impulso mágico, o arqueiro do grupo dispara uma flecha no olho do Ciclope com facilidade, e o cavaleiro bloqueia suavemente um de seus golpes poderosos, totalmente surpreso com a facilidade. Alan, alheio ao súbito aumento de poder que recebeu, avança confiante e finaliza facilmente o Ciclope com um golpe decisivo, convencido de que fez isso puramente por seu próprio mérito. Mas o cavaleiro suspeita silenciosamente que Lloyd pode ter algo a ver com o súbito aumento de força deles. De qualquer forma, com o Ciclope finalmente derrotado, o grupo retorna triunfante para a cidade. Alan é tratado como um herói lendário, já que aparentemente ninguém mais conseguiu derrubar o Ciclope do castelo de Abatov antes. Naturalmente a recompensa é enorme, mas quando Alan paga a Lloyd, ele lhe entrega apenas 5 moedas, alegando que é justo porque Lloyd ainda é apenas um aventureiro iniciante de classificação D. Lloyd aceita silenciosamente o pagamento sem reclamar, mas quando Alan sugere comemorar a vitória com bebidas, Lloyd recusa educadamente, mencionando que não bebe álcool. Isso ofende o mago do grupo, que leva a recusa de Lloyd para o lado pessoal, mas Alan ignora casualmente, dizendo que eles podem sempre encontrar outro mago branco, já que Lloyd não contribuiu muito de qualquer maneira. Lloyd ouve o comentário, mas ignora calmamente, fechando a porta atrás de si enquanto se afasta. Ao mesmo tempo, na casa de Merlin, o homem misterioso que estava observando Lloyd mais cedo finalmente chega. Merlin pergunta imediatamente se ele tem notícias sobre Lloyd. O homem, cujo nome é Willy, informa que Lloyd conseguiu chegar na cidade e se juntou à parte dos heróis aventureiros. Merlin suspira aliviada ao ouvir que Lloyd está seguro. Ela sentiu que era finalmente hora de ele explorar e experimentar a vida lá fora, e acredita que ele se sairá bem, desde que evite se tornar excessivamente confiante como ela era em seus dias de juventude. Willy gentilmente pergunta se ela ainda é assombrada pelos eventos daquele dia, e a expressão de Merlin escurece com culpa e arrependimento quando a dolorosa memória retorna. Naquela época, o Senhor dos Demônios surpreendeu a todos ao explodir voluntariamente para tomar o controle do Grimório Mágico, algo que Merlin nunca antecipou. A explosão resultante devastou completamente uma vila inteira, matando instantaneamente todos na área, incluindo a própria Merlin. Felizmente, seu companheiro de equipe, Cybele, se sacrificou ao usar um feitiço mágico antigo e proibido para reviver todos os que morreram. Desde então, Merlin carrega uma culpa imensa por causar a morte de Cybele e por colocar seus amigos em perigo. Na cidade, Lloyd permanece com o grupo de Alan, fornecendo constantemente reforços sutis, mas poderosos, sempre que os outros enfrentam dificuldades na batalha. Graças à ajuda secreta de Lloyd, o grupo mantém uma impressionante sequência de vitórias, atuando em níveis máximos, embora nenhum deles reconheça que Lloyd é a verdadeira razão por trás de seu sucesso. Mais tarde naquela noite, Rita está em seu quarto lendo um livro sobre estratégias de defesa quando Alan entra casualmente, curioso sobre o que ela está fazendo.
Ela explica que tem tentado entender por que os ataques dos monstros de repente ficaram mais fáceis de suportar. Alan admite que também notou um aumento significativo em sua própria força recentemente, mas orgulhosamente atribui isso às suas próprias habilidades. Mas Rita aponta que Alan não treinou seriamente há um tempo, então não há razão lógica para que ele subitamente esteja mais forte. Ao mesmo tempo, na floresta, uma patrulha de guardas da cidade termina suas rondas habituais, quando de repente, um deles grita de dor. O outro guarda gira para ver um golem imponente pairando sobre seu parceiro. Naquele momento aterrorizante, ele percebe que está prestes a perder sua vida miserável por causa de um maldito emprego de patrulha mal pago. No dia seguinte, o capitão da guarda encontra-se urgentemente com Alan, implorando por ajuda. Ele explica que os patrulheiros da noite anterior foram brutalmente massacrados por um golem, então Alan concorda confiantemente em ajudar, assumindo que será uma tarefa simples derrotar um mero golem. Mais tarde no dia, a equipe de Alan vai para a cena do crime. Graças à magia de rastreamento de Lloyd, eles conseguem rapidamente localizar o esconderijo do golem, uma caverna escondida atrás de uma cachoeira. Com Lloyd secretamente aumentando as habilidades de todos, derrotar o golem acabou sendo uma tarefa simples. No entanto, nenhum deles nota um demônio escondido nas proximidades, silenciosamente criando outro golem a partir das pedras no teto da caverna. Lloyd é o primeiro a avistar o demônio e percebe que ele está controlando o golem com um cajado embutido com uma pedra mágica. Sabendo o quão perigosas as pedras mágicas podem ser, Lloyd decide agir rapidamente para evitar um desastre. Ele lança um feitiço de precisão em Lulu, instruindo-a urgentemente a disparar uma flecha no demônio. Lulu hesita um pouco, confusa, porque o demônio está parcialmente escondido atrás de uma parede, mas ela confia no chamado de Lloyd e atira mesmo assim, e de alguma forma seu disparo acerta o alvo perfeitamente. Lloyd então imediatamente instrui sua maga, Mia, a teletransportar o cajado do demônio para suas mãos, e no momento em que ela o faz, ele rapidamente lança um feitiço de selamento para desativar seus perigosos poderes. Alan fica furioso, irritado que Lloyd esteja de repente dando ordens quando ele deveria ser o líder. Determinado a se provar, Alan avança imprudentemente para desferir o golpe final no golem. Vendo o perigo evidente, Lloyd rapidamente lança um feitiço de aumento de velocidade em si mesmo. Corre adiante e empurra Alan para fora do caminho antes que o golem possa esmagá-lo. Em vez de gratidão, Alan reage angrily com Lloyd, acusando-o de interferir desnecessariamente. Depois que Alan finalmente derrota o golem, eles voltam para a cidade e Alan expulsa duramente Lloyd do grupo, alegando que está cansado de sua atitude. Ele acusa injustamente Lloyd de ser preguiçoso e de não contribuir com nada significativo para suas vitórias. Infelizmente, anos de Merlin insistindo repetidamente que ele era inadequado deixam Lloyd convencido de que ele é o problema. Aceitando a decisão de Alan sem discutir, Lloyd sai silenciosamente do time. Nos dias seguintes, ele procura desesperadamente um novo grupo, mas enfrenta dificuldades porque a maioria dos grupos está cheia e magos brancos não são considerados valiosos. Justo quando Lloyd começa a perder a esperança, uma garota chamada Yue precisa urgentemente de um mago branco. Ao pedir ajuda à recepcionista da guilda, a atendente sugere imediatamente Lloyd. Yue então se vira para Lloyd e pergunta urgentemente se ele está disponível no momento, e quando ele confirma, ela instantaneamente pega sua mão e o puxa animadamente, saindo juntos do salão da guilda. Um pouco antes, Lloyd estava vagando pela cidade, ainda se sentindo para baixo depois de ser expulso do grupo de Alan. As duras palavras de Alan continuavam ecoando em sua cabeça, dizendo que ele é um mago branco inútil que só se esconde atrás dos colegas de equipe, com a cura como seu único talento, e até China poderia fazer isso melhor. Quando Lloyd pergunta calmamente se é assim que Alan o vê, Alan o despede friamente, dizendo-lhe apenas para se mandar. Enquanto Lloyd se afasta, ele ouve as meninas, exceto Rina, torcendo alto, claramente aliviadas por o peso morto finalmente ter ido embora. Mais tarde, Lloyd acaba no centro da cidade, perto de uma grande fonte com uma estátua no topo. Observando de perto, ele percebe que se assemelha perfeitamente ao seu mestre, o que aprofunda ainda mais seu sentimento de solidão. Em outro lugar, um grupo de aventureiros se aproxima de um esconderijo de bandidos para começar sua invasão. É uma missão de classe A, então eles estão se movendo com cuidado. Um deles, um ruivo chamado Klum, parece particularmente incomodado com algo e está sem entusiasmo. Mesmo assim, eles lançam seu ataque surpresa rapidamente, não dando aos bandidos a chance de revidar. A maga da equipe deles, chamada Cílica, começa a entoar seu feitiço em voz alta, e um dos bandidos instrui os outros de forma astuta a esperar até que ela termine de entoar antes de atacar. Os bandidos avançam assim que Cílica se esgota, acreditando que encontraram uma oportunidade. No entanto, o arqueiro de olhos atentos da equipe rapidamente elimina todos eles com uma única flecha precisa. A equipe provou ser perfeitamente equilibrada. Mesmo a espadachim e líder deles, Yue, se defende facilmente. Quando Yue brevemente perde o equilíbrio, o tanque da equipe, Dagas, rapidamente salta para protegê-la. Ao mesmo tempo, Klum aumenta as habilidades físicas de Dagas com sua magia, ajudando-o a dominar os bandidos sem esforço. O líder dos bandidos, percebendo que estão irremediavelmente superados, tenta fugir discretamente, apenas para ser encurralado por Yue, que ordena que ele se renda silenciosamente. Confuso e desesperado, o chefe exige saber quem diabos ela é e por que eles atacaram aleatoriamente. Mas enquanto ele grita, ele de repente percebe o distintivo dourado brilhante ao redor de seu pescoço, que a marca como uma aventureira de classe S. Na verdade, todo o grupo usa o mesmo emblema, fazendo-o perceber que definitivamente mexeu com o grupo errado.
O chefe bandido tem uma última carta na manga. Confiante de que nem mesmo esses aventureiros de classe S terão uma chance contra o que está prestes a aparecer, ele segura seu cajado com força, lançando um feitiço de invocação que faz um golem gigante emergir do chão. Diante de algo assim, a magia se torna inútil, deixando Clum e Cílica instantaneamente incapazes de ajudar. Cross, o arqueiro habilidoso, rapidamente percebe que até mesmo suas flechas não arranham o monstro, restando apenas Yui e Dagas para enfrentar a criatura. Yui, como sua líder destemida, assume o comando sem hesitação, avançando rapidamente e golpeando seu espadão contra o golem com todas as suas forças, mas o monstro mal se abala, quase sem um arranhão. Clum, a maga branca, ainda distraída por algo, nem ouve quando Yui chama desesperadamente por sua ajuda. Finalmente, frustrada e preocupada, Yui grita o nome de Clum alto o suficiente para trazê-la de volta à realidade. Clum, aflita mas percebendo a situação, rapidamente lança um feitiço de aumento de força, aumentando significativamente o poder de Yue. Com energia renovada e pelo menos 5 vezes sua força normal, Yue corta o golem massivo, encerrando a luta instantaneamente. Após terminar o trabalho e capturar todos os bandidos, incluindo o chefe derrotado, Yue se aproxima gentilmente de Clum, preocupada com sua distração anterior. Clum pede desculpas suavemente, visivelmente chateada, dizendo que não se sente mais como se merecesse se chamar de aventureira. Os olhos de Yui suavizam ao entender a luta de Clum, percebendo que está conectada à sua irmã, Sylvie. Ela gentilmente pergunta a Clum como Sylvie tem estado ultimamente, mas antes que Clum possa responder, a cena corta para Lloyd, que ainda se sente sem esperanças no seu terceiro dia, sem conseguir encontrar um novo grupo. Nesse momento, Lloyd ouve alguém gritando alto no balcão da guilda, precisando desesperadamente de um mago branco, e para sua surpresa, é Yui. Sem perder o compasso, Lloyd reúne sua coragem e rapidamente se voluntaria. Yui nem sequer pergunta sobre suas qualificações, imediatamente pegando a mão de Lloyd e praticamente o arrastando de volta à base de sua equipe. Lá, ela orgulhosamente apresenta Lloyd ao grupo confuso, dando-lhe boas-vindas entusiasticamente sem sequer confirmar oficialmente se ele quer se juntar. Os companheiros de equipe dela não estão surpresos. Essa impulsividade é a típica Yui. Krause suspira desculpando-se e explica a Lloyd que o motivo da pressa desesperada é uma missão crítica que eles não podem enfrentar sem Clum. No entanto, toda a equipe duvida silenciosamente que Lloyd possa realmente substituir Clum. E o próprio Lloyd sente a pressão intensa, especialmente agora que ele soube que está entre um grupo de elite de aventureiros de nível S. Mesmo que Lloyd já tivesse desistido de si mesmo, Yui não estava disposto a deixá-lo ir, praticamente implorando para ele mostrar um pouco de sua magia. Lloyd achou que só iria se envergonhar novamente, mas concordou relutantemente mesmo assim. Sem fazer muito alarde, ele casualmente convocou seu bastão usando magia de armazenamento, mas só esse movimento simples fez toda a equipe perceber que esse cara talvez tenha um talento sério. Então, de maneira fácil e sem sequer entoar uma única palavra, Lloyd lançou uma série de feitiços de aprimoramento em todos. A princípio, ninguém realmente sentiu diferença, mas quando Yui deu uma leve balançada com sua espada, ela cortou uma árvore ao meio como se fosse feita de papel, deixando todos sem palavras. Vendo as expressões de choque deles, Lloyd rapidamente explicou que ele tinha empilhado múltiplos aprimoramentos físicos para aumentar significativamente a força deles, porque ele achava que um único feitiço não impressionaria aventureiros de alto nível como eles. Ficou claro agora que a magia de Clum não chegava nem perto do nível de habilidade de Lloyd, mas o próprio Lloyd ainda não tinha a menor ideia do quão ridiculamente poderoso ele realmente era. Lloyd continua nervosamente, explicando que usou deliberadamente 5 feitiços de aprimoramento separados de uma vez, assumindo que, se usasse apenas um feitiço simples, esses aventureiros de elite do mais alto nível achariam medíocre. Afinal, ele sabe muito bem que eles são a equipe de mais alto escalão por aí, e ele queria desesperadamente impressioná-los. Mas olhando para seus rostos atônitos agora, ele imediatamente interpreta mal o choque deles como decepção, acreditando que falhou novamente. Uma das coisas mais cruéis sobre ser constantemente menosprezado é que isso destrói completamente sua autoestima. E neste ponto, a confiança de Lloyd está absolutamente no fundo do poço, e depois de ver suas reações, ele instantaneamente assumiu que os havia desapontado. Pedindo desculpas por ter desperdiçado o tempo deles, ele se virou para sair, acreditando genuinamente que não era bom o suficiente. A equipe ainda estava muito chocada para falar, até que Yui saiu do choque e gritou desesperadamente para ele parar de andar e voltar. Lloyd fez uma pausa e se virou lentamente, surpreso por ainda quererem conversar. Relutantemente, ele contou sobre seu passado, como foi expulso do grupo dos heróis por ser inútil. Yui ficou impressionado ao saber que ele fez parte da equipe do herói, mas Lloyd minimizou isso novamente, insistindo que ele não era tão bom, e recomendando que eles continuassem com o mago original. Eles contaram a Lloyd toda a situação de Clum, que na verdade ela é uma maga sólida, e como ela tem cuidado de sua irmã Sylvie, que ficou muito doente. Clum costumava equilibrar bem aventurar-se e cuidar de Sylvie, mas ultimamente ela está exausta, e isso está afetando seriamente seu desempenho. Da última vez que lutaram, Clum se distraiu e quase matou todos. Mesmo que a equipe tenha garantido que tudo estava bem, Clum ainda escolheu se demitir para não colocá-los em perigo. Normalmente, a equipe lida bem com as missões sem um mago branco, mas para missões de nível A, definitivamente precisam de um.
Yui acrescenta que, além de Klum ser valiosa nas missões, ela também é uma amiga muito próxima, então eles estão realmente preocupados com ela. E todo o grupo concorda, parecendo visivelmente preocupado. Lloyd percebe isso e pergunta se eles veem Klum como mais do que apenas uma colega de equipe. Companheiro de equipe. Quando eles dizem sim, Lloyd não pode deixar de pensar em como Klum tem sorte de ter companheiros de equipe que realmente se importam com ela, ao contrário dos idiotas com quem ele costumava trabalhar. Curioso, Lloyd pergunta sobre os detalhes da doença de Sylvie, e eles explicam que ela está gradualmente se transformando em uma pedra mágica. Lloyd lembra de estudar a doença das pedras mágicas com seu mestre, que uma vez confirmou que a condição poderia realmente ser revertida. Percebendo que ele poderia realmente ajudar, Lloyd pergunta a Yui se eles poderiam visitar Klum imediatamente. Logo, eles estão na porta de Klum. Ela os cumprimenta, surpresa pela visita repentina, mas convida todos para entrar. Eles se sentam e Lloyd imediatamente pergunta sobre a condição de Sylvie. Klum explica como ela e Sylvie costumavam sair em aventuras juntas, mas durante uma missão específica, Sylvie se machucou. Klum não estava lá na hora e só encontrou a irmã depois que ela já tinha se ferido. Lloyd pede mais detalhes, mas Klum decide que é mais fácil apenas mostrar a eles e os leva para o quarto de Sylvie. Assim que a porta se abre, Lloyd sente uma energia mágica avassaladora. Klum então puxa gentilmente as cobertas, revelando os membros de Sylvie já solidificados em pedra. Ela diz que, eventualmente, o corpo inteiro de Sylvie se tornará pedra. Lloyd rapidamente se manifesta, dizendo com confiança que pode curar Sylvie. Klum parece duvidosa, lembrando que ela já consultou vários magos de alto nível, e nenhum deles pôde fazer nada, então ela duvida seriamente que um mago branco comum como ele possa ajudar. Imperturbável, Lloyd pergunta calmamente se o ferimento de Sylvie ocorreu dentro de uma caverna, e Klum olha para ele em choque, confirmando. Lloyd então inspeciona a área onde a lesão começou e imediatamente confirma sua suspeita. O corpo de Sylvie está se transformando em pedra porque está sendo invadido por uma poderosa energia mágica vinda daquela caverna. Klum ainda está duvidosa, mas Lloyd diz a ela que seu mestre garantiu que o método funcionaria. Yui gentilmente encoraja Klum a confiar em Lloyd, então ela finalmente concorda em deixar ele tentar. Lloyd respira fundo, puxa seu cajado e lança um feitiço poderoso, sentindo-se visivelmente exausto pelo esforço. Ele explica que lançou um feitiço especificamente projetado para suprimir a energia mágica excessiva que está sobrecarregando o corpo de Sylvie. Ao controlar o transbordamento, ele pode então curá-la diretamente. Logo depois, ele ativa um segundo feitiço de cura, e Klum o encara com espanto, apontando que a magia que ele está usando definitivamente não é comum. Lloyd relutantemente admite que é um tipo especial de magia de cura que drena mais de sua força, mas ainda insiste que não é nada de particularmente especial e continua. Yui se volta para Klum, perguntando sua opinião sobre o poder de Lloyd. Klum não pode negar que a magia que Lloyd está realizando vai além do comum. Ela está impressionada que ele pode lançar 2 feitiços complexos ao mesmo tempo e ainda conseguir manter o foco e a força. Nesse momento, Yui aponta animadamente que o corpo de Sylvie está voltando ao normal. Tomado por alegria, Klum corre até lá, segurando a mão de Sylvie com força enquanto a pedra desaparece gradualmente. Todos assistem em admiração, aliviados e felizes com a incrível recuperação. Klum está profundamente grata, mas confessa que não pode se juntar à equipe novamente, explicando que, assim que Sylvie se recuperar completamente, elas planejam retomar as aventuras juntas como irmãs. E ela promete que vão celebrar adequadamente mais tarde para agradecer a todos. Klum garante calorosamente a Lloyd que a equipe está em boas mãos com ele por perto, mas Lloyd rapidamente diz que, na verdade, ainda não se juntou ao grupo, deixando Klum surpresa por sua persistente dúvida. Naquela noite, o grupo se reúne para jantar, e Yui conta entusiasmadamente sobre a incrível performance de Lloyd e como ele milagrosamente salvou Sylvie. Apesar dos sinceros elogios de Yui, Lloyd ainda desconsidera, convencido de que não foi grande coisa. Yui finalmente diz a ele para parar de menosprezar suas conquistas, lembrando-o de quão incrível ele foi naquela ocasião. Ainda assim, Lloyd não consegue se livrar da sensação de decepção e se desculpa silenciosamente por não convencer Klum a voltar para o grupo. Mas a equipe o tranquiliza de que isso não é uma prioridade agora, porque esta noite eles apenas querem comemorar juntos. Enquanto começam a falar animadamente sobre o futuro, Lloyd reflete sobre o tratamento severo que recebeu do grupo do herói, comparado à genuína bondade que está sentindo agora. Sentindo-se genuinamente valorizado pela primeira vez, ele finalmente reúne coragem e pergunta se pode oficialmente se juntar à festa deles. A equipe fica momentaneamente atônita, já que Lloyd anteriormente parecia hesitante, mas rapidamente começam a sorrir, admitindo que queriam ele no time desde o início. E com entusiasmo mútuo, Lloyd oficialmente se torna parte do grupo. Após isso, eles realizam uma festa de celebração para Lloyd, incentivando-o a se empanturrar, já que a conta de hoje é por conta deles. Lloyd devora a refeição como se estivesse faminto a vida toda, divertindo bastante seus novos colegas de equipe. Eles brincam perguntando se ele está mesmo tão faminto, e Lloyd explica que os pratos servidos nessa cidade são absolutamente fenomenais. Isso surpreende todos novamente, porque a culinária local é notoriamente medíocre, mas Lloyd insiste que, comparado ao que teve que comer durante toda a infância, esses pratos parecem incrivelmente saborosos.
Intrigada, Yui agora quer saber sobre a infância de Lloyd, então Lloyd conta que cresceu com sua mentora, que geralmente cozinhava o que crescia no quintal dela. Às vezes, ela colhia fungos selvagens aleatórios e outras vezes apenas assava carne de criaturas que caçava, entregando-a para ele sem adicionar nenhum tempero. Lloyd diz que graças a essas refeições, ele aprendeu a cozinhar sozinho, mas mesmo suas melhores receitas nunca tiveram um sabor tão incrível quanto o jantar de hoje à noite. Neste ponto, Yui perde completamente o interesse por comida e fica cada vez mais fascinada por quem treinou Lloyd em magia. Ela pergunta ansiosamente a Lloyd mais sobre seu mentor e o resto do grupo se envolve, igualmente interessado. Silica se pergunta se o mentor dele também é um mago branco, e Lloyd diz que ela é na verdade mais focada em batalhas, já que frequentemente havia explosões aleatórias sempre que ela praticava sozinha. Silica acha incrível que alguém que nem era um mago branco conseguiu treinar Lloyd tão perfeitamente e ele concorda plenamente que as habilidades de Merlin são incomparáveis. Silica diz entusiasticamente que ela treinaria sob o mentor dele por um tempo, mas Lloyd a interrompe imediatamente, avisando que ela se arrependerá absolutamente dessas palavras se algum dia descobrir a realidade. Depois de conversar mais um pouco sobre Merlin, o grupo segue para planejar sua próxima missão e Yui pede a Dagaz para informar Lloyd sobre a tarefa que está por vir, porque ela é péssima em explicar as coisas claramente. Dagaz diz a Lloyd que o objetivo deles é eliminar monstros que continuam destruindo as fazendas próximas, e Silica acrescenta que diferentes tipos de monstros estranhamente se agruparam em um grande enxame. Lloyd está ouvindo algo assim pela primeira vez, e Dagaz reconhece que isso é sem precedentes, mesmo para eles, mas insiste que eles devem se preparar adequadamente. Do nada, Crocs comenta que já que eles estão enfrentando tantos oponentes de uma vez, ele e Yui terão dificuldades porque lutadores especializados em combate corpo a corpo não são adequados para grupos grandes. Yui concorda, dizendo que terão que depender muito de Silica desta vez, já que ela pode lançar feitiços que atingem múltiplos alvos, mas até mesmo Silica está preocupada porque feitiços que cobrem grandes áreas tendem a drenar mana rapidamente. Yui então se vira para Lloyd e pergunta se ele conhece magia ofensiva, e ele responde que pode realizar feitiços de nível iniciante, embora seus efeitos não sejam tão únicos. Dagaz então muda o foco para discutir o plano de batalha, dizendo que ele e Yui vão atrair as criaturas para um único local para que Silica possa destruí-las simultaneamente. Crocs irá defender Silica e Lloyd, cujas funções principais serão cura e apoio. Quando todos terminam, voltam para a pousada para descansar. Lloyd, no entanto, começa a se afastar em outra direção. Dagaz rapidamente o detém, perguntando para onde ele está indo, e Lloyd explica, meio sem jeito, que é muito pobre para pagar um quarto na pousada. Sem hesitar, Dagaz joga para ele uma bolsa que contém mais dinheiro do que Lloyd provavelmente viu em toda a sua vida junta. Lloyd fica extremamente envergonhado, protestando que absolutamente não pode aceitar, mas Dagaz insiste calmamente que não é caridade, já que planeja deduzir esse valor de seu pagamento de qualquer maneira. Lloyd não pode dizer não agora, então ele aceita agradecidamente, prometendo a Dagaz que fará tudo o que for possível para ganhar de volta cada moeda. No dia seguinte, todos se reuniram fora da pousada e Yui foi a última a aparecer. Ela olha ao redor e pergunta por que ninguém está com suas bolsas, e todos rapidamente dizem a ela que Lloyd guardou suas bagagens em seu inventário mágico, o que significa que eles não precisam se incomodar em carregar nada. Yui imediatamente aproveita a oportunidade e Lloyd rapidamente guarda os pertences dela em seu inventário mágico. Yui e Silica começam a elogiar Lloyd por essa habilidade incrível, mas ele humildemente diz a elas que está feliz em ensinar a todos como se faz. Todos ficam impressionados, pois nunca viram ninguém além de Lloyd usar esse tipo de magia, mas ele garante que é bastante simples de dominar, embora expandir o espaço de armazenamento exija algum esforço. Depois disso, eles partiram em sua jornada e ao longo do caminho, Lloyd aprende na prática como é importante manter o clima leve nessas longas aventuras. Eles chegam ao local de acampamento planejado muito mais cedo do que o esperado, já que ninguém teve que carregar seu equipamento pesado. Uma vez lá, Lloyd pega tudo de seu inventário, permitindo que o grupo monte suas barracas rapidamente. Agora que as tendas estão prontas, Yue decide que quer pular em um rio próximo e se divertir, mas Dagaz a repreende imediatamente, lembrando-a de que ainda precisam reunir lenha e comida primeiro. Lloyd se oferece felizmente para cuidar da lenha, e Yue agradece animadamente por facilitar suas vidas. Ela então puxa Silica junto com ela em direção ao rio para um banho rápido, enquanto Lloyd se dirige à floresta próxima para encontrar alguns galhos secos. E enquanto coleta os galhos, Lloyd nota algumas frutas que adorava comer quando era criança e decide colher algumas para os outros, quando de repente ele ouve Yue gritando em pânico. Ele imediatamente corre em direção à fonte dos gritos, descobrindo uma enorme besta em forma de cobra emboscando Yue e Silica, que estão completamente indefesas contra ela. Sem pensar duas vezes, Lloyd entra em ação, atacando a criatura para distraí-la. Aproveitando a oportunidade, Yue e Silica correm em direção à margem do rio, e Lloyd espera apenas o tempo suficiente para que elas se cubram rapidamente com toalhas antes de lançar suas armas. Ele rapidamente lança 2 encantamentos de melhoria nelas e Yue avança instantaneamente, cortando a besta em 2 partes com um único golpe poderoso. Surpreendentemente, a cabeça decapitada do monstro ainda tem alguma luta, levando Silica a avisar Yue e Lloyd para recuarem enquanto ela lança uma bola de fogo em direção a ela, obliterando-a em uma única explosão.
Ela fica surpresa com sua própria força, já que sua magia geralmente não é tão destrutiva, completamente alheia aos aumentos de Lloyd. Depois, Yui agradece sinceramente a Lloyd por ajudá-los e casualmente pede para ele guardar sua espada novamente, quando do nada sua toalha escorrega, dando a Lloyd uma visão inesperada de seus segredos ocultos. Ambos imediatamente se assustam, resultando em Lloyd levando um tapa no rosto, apesar de não ser totalmente culpa dele. De qualquer forma, depois que eles retornam ao acampamento, Lloyd decide mostrar ao grupo como usar a habilidade mágica de armazenamento. Ele instrui todos a imaginar abrir um espaço entre suas palmas, mas ninguém faz ideia do que ele está falando. Com o incentivo de Cílica, eles tentam mesmo assim, mas acabam apenas fazendo de forma desajeitada o treinamento de Rasengan do Naruno. Lloyd se sente envergonhado e começa a se preocupar achando que é um instrutor terrível porque eles não estão entendendo, quando de repente Cílica sussurra armazenamento e instantaneamente consegue criar um espaço mágico. Naquele momento, todos finalmente entendem que, ao contrário de Lloyd, eles não conseguem lançar feitiços silenciosamente. Mas, desde que digam uma encantação, talvez consigam descobrir eventualmente. Depois de praticar um pouco, Cílica consegue guardar seu cajado enquanto todos os outros lutam desesperadamente. Naquela noite, enquanto os outros dormem, Lloyd e Yue fazem o primeiro turno de vigia juntos. Yue se move silenciosamente e senta-se ao lado de Lloyd, dizendo a ele o quanto está grata por ele ter se juntado ao time deles. Lloyd responde modestamente que, já que ele não tinha emprego de qualquer forma, é ele quem deve agradecê-la. Então, lembrando-se de como Yue parecia fortemente determinada a completar essa missão específica para seu cliente, ele pergunta se há um motivo especial para ela estar tão apaixonada por terminar esta missão. Yue explica que, quando era jovem, sua cidade natal foi atacada por criaturas, e ela acabou sendo a única a sobreviver. Então, quando ela soube desta missão, imediatamente aproveitou a oportunidade porque queria proteger os outros de passar pelo que ela passou. De repente, Lloyd a interrompe, dizendo baixinho para ela parar de falar porque ele sente monstros por perto. Yue imediatamente entra em modo de alerta, pegando sua arma, enquanto Lloyd a incentiva a acordar rapidamente os outros. Todo o grupo logo se prepara para enfrentar o enxame de monstros-aranha, mas ao ver quantos são, percebem que recuar seria mais inteligente agora. Eles começam a recuar com cautela, mas infelizmente, Yue pisa acidentalmente em um galho e o barulho alerta as criaturas. Todos imediatamente começam a correr, mas as aranhas rapidamente os alcançam, bloqueando sua fuga. As aranhas começam a disparar teias de suas bundas, e o grupo consegue bloquear a primeira onda de ataques, mas uma das aranhas embrulha com sucesso o bastão da Cílica e o arranca dela. E logo as aranhas prendem toda a equipe dentro de uma gaiola de seda, causando pânico. Lloyd diz que eles precisam parar as aranhas imediatamente antes que tentem revidar. Ele lança rapidamente feitiços de fortalecimento em cada companheiro e diz a Yue para começar o ataque. Ela entra em ação, cortando a jaula de teia, permitindo que Cross recupere o cajado de Cílica. No mesmo momento, Yue avança em direção a uma aranha, desviando seu spray pegajoso e cortando rapidamente suas pernas. Então, ela habilmente surfa em outro fluxo de teia de aranha para fechar a distância em direção à segunda aranha, cortando suas pernas também. Lloyd então sinaliza para Cílica e Cross entrarem na batalha. Cílica cria várias esferas flamejantes e Cross dispara suas flechas através delas, incendiando as aranhas com projéteis flamejantes. Com a luta concluída, Lloyd percebe que acabou de dar ordens, apesar de ser a pessoa mais nova da equipe. Ele rapidamente pede desculpas por ultrapassar os limites, mas Dagas o tranquiliza dizendo que ele fez um ótimo trabalho e demonstra habilidades naturais de liderança. O resto da equipe concorda plenamente, encorajando Lloyd a continuar a desempenhar um papel ativo guiando-os durante as lutas. Na manhã seguinte, todos já estão bem treinados em usar a habilidade de armazenamento mágico, conseguindo carregar suas bagagens facilmente. E enquanto continuam em sua missão, Lloyd não pode deixar de se perguntar sobre o verdadeiro motivo pelo qual as aranhas apareceram aqui. Após alguns dias, enquanto Lloyd está sozinho de vigia à noite, sua mente continua voltando aos monstros-aranhas. Ele está convencido de que provavelmente deveriam tê-los examinado mais de perto, mas antes que ele possa pensar mais sobre isso, Yue e Cílica se aproximam dele, perguntando gentilmente se ele está planejando outra vigia solo esta noite. Lloyd acena silenciosamente, e as garotas trocam um olhar preocupado porque ele tem passado noites em claro há dias. Elas sugerem que ele troque de turno com outra pessoa, mas Lloyd insiste que está bem, dizendo que prefere que todos os outros conservem energia caso uma briga aconteça. Yue abre a boca, prestes a lhe dar uma bronca, mas Cílica rapidamente intervém, perguntando gentilmente a Yue para respeitar a escolha de Lloyd. Ainda assim, ela diz suavemente a Lloyd para falar se as coisas começarem a ficar difíceis. Ao mesmo tempo, da sua tenda, Cross e Dagas observam a cena silenciosamente, preocupados com a determinação teimosa de Lloyd de carregar o fardo sozinho. Na manhã seguinte, eles continuam sua jornada, e durante um breve descanso, Lloyd ativa silenciosamente um feitiço de detecção para procurar monstros nas proximidades. Ele fica aliviado quando não sente nada, mas de repente Yue corre até ele, perguntando o que ele está fazendo. Lloyd explica sobre sua magia de reconhecimento, um feitiço que permite detectar monstros e outros perigos potenciais na área. Yue parece genuinamente surpresa, admitindo que é a primeira vez que ela ouve falar de tal feitiço. Lloyd modestamente minimiza, mencionando que seu alcance não é tão impressionante, mas pelo menos lhes dá algum tipo de aviso prévio.
Yue fica ainda mais preocupada agora, percebendo que Lloyd ainda está assumindo toda a responsabilidade de proteger os arredores, mas ele a assegura novamente que está bem e não precisa de ajuda. À noite, Lloyd mais uma vez fica de vigia sozinho. Perto dali, Yue suspira, murmurando que parece que Lloyd não confia neles de forma alguma, mesmo que eles agora sejam supostamente amigos. Silica lembra gentilmente que cada um tem seu próprio ritmo para se aproximar das pessoas. Ela suspeita que Lloyd pode ter algum trauma passado que dificulta para ele depender dos outros. Ela também acha que Lloyd não consegue ver o quão incrivelmente talentoso ele realmente é, o que o leva a compensar em excesso trabalhando muito duro. Yue fica curiosa sobre o passado de Lloyd, mas Silica a tranquiliza suavemente, dizendo que ele se abrirá para eles quando estiver pronto. Ao mesmo tempo, Dagas se aproxima silenciosamente de Lloyd, perguntando se ele pode dar uma mão com algo. Cross se oferece para substituir Lloyd na vigia por enquanto, e Lloyd concorda. Seguindo Dagas até a borda do acampamento, Lloyd observa enquanto Dagas habilmente monta um alarme de arame que os avisará se algum monstro se aproximar demais. Lloyd fica genuinamente impressionado com a configuração e Dagas sorri calorosamente, tranquilizando-o de que este alarme cuidará da tarefa de vigia para que ele finalmente possa ir dormir. Lloyd rapidamente descarta a sugestão de Dagas, insistindo que não há necessidade e afirmando com confiança que pode fazer um trabalho melhor do que o alarme. Dagas de repente fica sério, confrontando Lloyd diretamente, perguntando se ele realmente confia no grupo. Lloyd hesitante assegura-lhe que confia neles, mas Dagas aponta firmemente que suas ações contam uma história completamente diferente. Lloyd é instantaneamente atingido por flashbacks de Merlin e seu antigo líder de equipe, sempre chamando-o de inexperiente ou inútil. Ele admite silenciosamente a Dagas que, se não se esforçar o suficiente, pode acabar causando problemas para todos os outros. Mas Dagas o surpreende, respondendo com confiança. Então vá em frente e cause algum problema. Lloyd fica pego de surpresa, completamente confuso com suas palavras, e Dagas pacientemente explica que a razão de ter informado um grupo foi para enfrentar desafios juntos, coisas que ninguém poderia enfrentar sozinho. Todo mundo comete erros às vezes. É por isso que eles têm companheiros de equipe. Ele gentilmente, mas com firmeza, incentiva Lloyd a começar a depender de seus companheiros, e para Lloyd, é a primeira vez que ele ouve uma ideia tão reconfortante. Dagas finalmente persuade Lloyd a descansar, e mais tarde naquela noite na tenda, Lloyd se vê sorrindo suavemente ao perceber que agora ele realmente tem pessoas em quem pode confiar. No dia seguinte, ele tenta nervosamente colocar essa nova ideia em prática, timidamente se aproximando de Yue para perguntar se ela se importaria em ajudá-lo a buscar água. Yue concorda com entusiasmo, emocionada que Lloyd finalmente pediu ajuda. Enquanto isso, em uma mansão distante, uma nobre chamada Michelle está recebendo um relatório suspeito de um mago negro sombrio. O mago informa que ele plantou com sucesso as pedras mágicas exatamente onde Michelle instruiu. Michelle sorri com satisfação, convencida de que o plano agora vai se desenrolar suavemente. O mago acrescenta que os planos anteriores convenientemente dispersaram a maioria dos grupos de aventureiros de alto escalão, garantindo que ninguém possa interferir. No entanto, o mago avisa cautelosamente que o grupo do herói continua ativo, potencialmente representando uma ameaça. Michelle comenta de forma desdenhosa que o grupo do herói só age com ordens diretas do rei de qualquer maneira, e mesmo que interfiram, ela acredita confiantemente que o herói sozinho não será suficiente para parar o que está prestes a acontecer. De volta à floresta, Lloyd e seu grupo começam a se sentir inquietos porque a área parece suspeitamente vazia de monstros. Lloyd decide expandir o alcance de seu feitiço de busca, detectando rapidamente um grande grupo de monstros a cerca de 10 km à frente. Cross comenta que os monstros devem estar perigosamente próximos da fazenda que deveriam proteger, mas antes que Lloyd possa elaborar mais, Yue interrompe, incrédula, perguntando a Lloyd se ele é realmente capaz de detectar monstros a 10 km de distância. Lloyd casualmente confirma, fazendo Yue perder a cabeça, porque outro dia ele disse que seu alcance era limitado. Lloyd argumenta defensivamente que 10 km realmente não é tão longe assim, fazendo Yue praticamente gritar com ele em frustração, mas os outros membros do grupo rapidamente a acalmam, lembrando-a de manter o foco no verdadeiro problema que estão enfrentando agora. Eles se espalham urgentemente em direção à origem dos monstros, apenas para encontrar as criaturas já invadindo as terras agrícolas que deveriam proteger. Todos congelam momentaneamente, atônitos com o tamanho absoluto da gigantesca matilha de lobos. No entanto, Lloyd está ainda mais preocupado porque este é o único local onde ele conseguiu detectar monstros, e ele não pode deixar de se perguntar ansiosamente para onde os restantes desapareceram. Os outros também acham isso suspeito, sabendo que os monstros normalmente nunca abandonam seu território. Enquanto todos estão perplexos com a situação estranha, Cross vê algo incomum bem no centro da alcateia. O restante do grupo não consegue ver claramente, já que sua visão não é tão aguçada quanto a dele, o que leva Lloyd a lançar rapidamente um feitiço que aprimora sua visão, permitindo que ele amplie a imagem com clareza. Com sua nova visão telescópica, ele imediatamente nota uma estranha pedra preta entre os lobos. Lloyd rapidamente compartilha essa visão aprimorada com o restante do grupo, e logo todos conseguem distinguir claramente o objeto estranho. Dagus imediatamente comenta que o objeto se assemelha a uma pedra mágica, enquanto Silica ansiosamente observa a aura negra e ominosa que a rodeia.
Lloyd sugere pensativamente que a aura negra pode ser mana vazando da pedra e logo percebe que a presença do mana é notavelmente semelhante à dos povos bestiais. Ele de repente se lembra de Merlin dizendo-lhe uma vez que os povos bestiais têm uma magia única capaz de controlar monstros, e a pedra que eles estão olhando parece estar fazendo exatamente isso. Sem perder mais um segundo, Lloyd rapidamente lança novamente seu feitiço de busca, e desta vez ele sente outra enorme onda de monstros se aproximando rapidamente de sua posição. Eles agora entendem completamente que esta misteriosa pedra mágica é a causa raiz de sua crise atual, embora o motivo por trás desse estranho ataque ainda permaneça obscuro. Os outros membros do grupo começam a entrar em pânico, pensando que a melhor opção poderia ser recuar, mas Yue recusa firmemente, argumentando apaixonadamente que se eles fujam, os monstros vão arruinar as plantações e os moradores perderão tudo. Dagas relutantemente concorda com ela, reconhecendo que escapar com segurança em meio a tal caos seria quase impossível de qualquer maneira. Celica, no entanto, duvida abertamente de suas chances de vencer uma batalha tão esmagadora. Então, Lloyd dá um passo à frente com ousadia, declarando com confiança que deveriam lutar e prometendo que podem ter sucesso se seguirem seu plano. Ele afirma decisivamente que o objetivo principal deve ser eliminar a pedra mágica primeiro. Ele se vira para Cross e pergunta urgentemente se ele pode atingir a pedra com uma flecha da distância em que estão. Cross hesita, inseguro se realmente consegue quebrar a pedra de tão longe, mas Lloyd rapidamente o tranquiliza dizendo que é suficiente desde que acerte o alvo. Cross mira cuidadosamente, e Lloyd aplica rapidamente 3 encantamentos poderosos simultaneamente em Cross. Fortalecido por esses feitiços, a flecha de Cross destrói a pedra mágica com facilidade. Espantado, Cross pergunta a Lloyd como ele conseguiu tal feito incrível, e Lloyd casualmente explica que ele simplesmente encantou ele, o arco e a flecha ao mesmo tempo, chamando de procedimento padrão. Os outros, no entanto, olham para ele em descrença chocada, sabendo muito bem que magos brancos comuns nunca poderiam encantar vários alvos simultaneamente como Lloyd acabou de fazer. Então eles notam que os lobos começam a se atacar. Com a pedra mágica destruída, seus instintos selvagens originais retornam. Lloyd havia antecipado esse desfecho e observa com alívio que a primeira etapa de seu plano funcionou. No entanto, ele reconhece sombriamente que a enorme horda que se aproxima ainda avança implacavelmente. Em questão de momentos, a horda de monstros emerge da floresta, indo direto para eles. Celica corajosamente avança além do grupo para enfrentar sozinha a investida que se aproxima. As criaturas rapidamente se aproximam, ficando perigosamente próximas, mas Lloyd espera pacientemente, prendendo a respiração até o último segundo antes de sinalizar urgentemente para Celica lançar seu ataque. Em um instante, ela conjura um tornado ardente de fogo, incinerando todos os monstros em seu caminho. O grupo fica momentaneamente atordoado, pois nenhum deles jamais viu Celica usar um poder tão devastador antes. Lloyd instrui Celica urgentemente a continuar bombardeando o inimigo com feitiços alternados de vento e fogo, então rapidamente volta sua atenção para Cross. Graças ao ataque incendiário de Celica, grossas nuvens de fumaça agora obscurecem o campo de batalha, cegando os monstros aéreos, mas também os escondendo da vista. Lloyd estabelece rapidamente um link telepático com Cross, sincronizando seus sentidos, e comunica com precisão a posição de cada inimigo voador através de sua habilidade de busca aprimorada. Com Lloyd guiando sua mira, Cross derruba impecavelmente cada ameaça aérea sem errar uma vez sequer. Lloyd imediatamente corre de volta para Celica, ansioso para iniciar o estágio final de sua estratégia. Mas quando ele a alcança, ela admite ansiosamente que sua mana está completamente esgotada. Imperturbável, Lloyd se transforma calmamente em um reservatório vivo de mana, transferindo sua energia para ela sem esforço. Ele desaba de repente, tendo dado a ela muita mana muito rapidamente, mas consegue esboçar um sorriso cansado, tranquilizando Celica para não se preocupar com ele e incentivando-a a lançar um último feitiço para criar chuva. Seguindo seu conselho, Celica reúne a mana que ele forneceu e lança um feitiço de chuva. Uma forte chuva apaga rapidamente o incêndio florestal intenso, impedindo efetivamente que se espalhe além do controle. No entanto, o feitiço drena cada gota da força dela, e Celica desmaia, enquanto Dagas se move rapidamente para pegá-la. Yu então elogia o esforço heróico de Celica, prometendo que ela e Dagas lidarão com os restantes. Enquanto os dois correm para acabar com os monstros restantes, Lloyd e Celica agradecidamente fazem uma pausa momentânea. Mas logo depois, Lloyd de repente cai no chão novamente, frustrado com seu próprio cansaço. Ele murmura para si mesmo que precisa se esforçar ainda mais porque é inaceitável se sentir tão esgotado após um esforço tão mínimo. Pouco tempo depois, Yu e os outros conseguem eliminar as ameaças restantes. Contudo, ao se reagrupar em torno de Lloyd, ele insiste urgentemente que não podem descansar ainda. Ele sente um pressentimento terrível e avisa ao grupo que devem correr imediatamente para a cidade próxima. Os instintos de Lloyd gritam que o alvo real, o tempo todo, foi a cidade de Ishjar e que este ataque foi apenas uma distração. Todos parecem completamente perdidos, e Lloyd casualmente tira uma caixa cheia de poções de mana de sua dimensão de armazenamento. Ele rapidamente toma uma enquanto explica que toda essa missão foi apenas uma armadilha para atrair aventureiros de alto escalão para longe de Ishtar, tornando a cidade mais fácil de invadir.
Croft zomba da ideia, apontando que Star ainda tem o grupo do herói e toda a Ordem da Luz, então as defesas não são exatamente fáceis de derrubar. Mas Dagaz admite que a teoria de Lloyd realmente faz sentido, então Yue, decidindo que é melhor prevenir do que remediar, anuncia que eles voltarão imediatamente. Lloyd então termina de engolir sua poção, casualmente fortalece todo o grupo, e diz a Yue que eles precisam ir imediatamente. Sem dizer mais nada, ele corre em direção à cidade, deixando todos perplexos com a velocidade ridiculamente rápida com que está se movendo. Enquanto Yue se apressa para alcançá-lo, ela percebe que de repente está mais rápida do que a velocidade incrível de Ishbal. O resto do grupo segue rapidamente atrás, sem ficar surpreso quando Lloyd menciona calmamente que ele aumentou a velocidade deles especificamente para ajudá-los a voltar o mais rápido possível. Enquanto o esquadrão de Lloyd corre de volta, o Conde está sentado confortavelmente à sua mesa, bebendo casualmente o que eu acho que é apenas vinho tinto. O General Gulos entra perguntando como estão indo os preparativos, e o Conde revela com arrogância que tudo está quase pronto para o ataque. Ele acredita o sucesso deles inteiramente à garota que Gulos sequestrou. Aparentemente, ela tem se mostrado incrivelmente útil. O Conde observa de maneira assustadora que ainda tem muitos experimentos distorcidos planejados para ela, e terá todo o tempo do mundo assim que Star cair. Gulos não consegue se livrar da sensação de que o Conde está tramando algo muito errado, mas decide não questionar muito. Afinal, o Conde era o braço direito confiável do Sr. Demônio, e suas habilidades definitivamente não devem ser subestimadas. Ao mesmo tempo, a garota está presa na prisão do Conde, e de vez em quando ele lhe traz poções mágicas para drenar sua magia à força e produzir aqueles cristais mágicos que atraem bestas que ele tem usado. Tem acontecido tão frequentemente que agora ela perdeu completamente a vontade de resistir. De volta à equipe de Lloyd, eles acabaram de cruzar um enorme campo de grama e estão a caminho da cidade em tempo recorde. Mas Celica fica visivelmente preocupada com a condição de Lloyd, convencida de que deve ser extremamente cansativo manter a magia de melhoria de velocidade por tanto tempo. Lloyd apenas ignora, alheio à preocupação dela, explicando que uma vez que você a domina, é possível reduzir drasticamente o desgaste de mana das magias de melhoria, o que significa que mal o afeta mais. Os outros imediatamente perguntam a Lloyd o que ele quer dizer com se acostumar, e ele casualmente explica que quando era mais jovem, Merlin o deixou no meio da floresta e o abandonou lá até que ele pudesse encontrar o caminho de volta para casa sozinho. Claro, sendo apenas um mago branco, Lloyd não podia exatamente matar nenhum monstro, então tudo que ele podia fazer era constantemente lançar magia de suporte em si mesmo e fugir desesperadamente para sobreviver. E com o tempo, ele experimentou todos os tipos de magia possíveis, eventualmente encontrando seu caminho de volta para casa vivo. Os outros olham para Lloyd em descrença atordoada, horrorizados pelo que ele suportou, mas ele dá de ombros inocentemente, genuinamente convencido de que tal treinamento rigoroso é bastante comum e nada especial. Yue e Celica trocam olhares constrangidos, percebendo que alguém tem que dar a notícia a ele de que adultos responsáveis geralmente não abandonam seus filhos em florestas infestadas de monstros como um exercício de treinamento. Mas apesar de sua explicação gentil, Lloyd de alguma forma interpreta suas palavras como significando que crianças normais realmente suportam um treinamento ainda pior, o que apenas reforça sua ideia absurda de que suas próprias habilidades são embaraçosamente inadequadas. Uma vez que todos estão descansados, Lloyd reaplica sua magia de aumento de velocidade e eles continuam correndo em direção à cidade. De repente, Lloyd congela completamente no meio da corrida, fazendo com que todos atrás dele colidam espetacularmente uns com os outros. Irritados, eles exigem saber por que ele parou tão abruptamente, e Lloyd explica que ele apenas sentiu algo suspeito à frente com seu escaneamento, embora não tenha certeza do que exatamente é. Celica imediatamente pergunta se é outro monstro, mas Lloyd duvida disso. É mais como um caçador rastreando uma presa, mas ele admite que não pode ter certeza sem ver por si mesmo. Então ele insta todos a continuarem em direção à cidade enquanto ele investiga mais. Gu imediatamente se opõe, argumentando que Lloyd não tem ideia do que pode enfrentar, e se isso se tornar perigoso, não há como ele lidar com isso sozinho. Lloyd relutantemente concorda que ela tem razão, e todos rapidamente intervêm, lembrando-o de que são uma equipe e devem enfrentar o perigo juntos. Lloyd fica genuinamente emocionado, grato pela preocupação deles com sua segurança. Lloyd então leva todos direto à presença misteriosa, e agora que estão mais próximos, ele pode confirmar sem dúvida que há demônios dentro do prédio. Ao ouvir Lloyd mencionar casualmente demônios, Yui pergunta nervosamente se ele tem certeza absoluta, já que os demônios geralmente ficam na magocracia e não deveriam pisar nas 3 principais nações deste continente. Os demônios passaram eras tentando e falhando em invadir este lugar, então sua presença repentina aqui é extremamente alarmante. Todos olham para Lloyd como se ele tivesse acabado de dizer a coisa mais estúpida de todas, porque tudo que Yui mencionou era conhecimento comum básico, mas aqui estava Lloyd parecendo tão desorientado quanto um bebê recém-nascido. Lloyd admite desajeitadamente que na verdade não tem memórias de sua infância, e de fato, a lembrança mais antiga que ele consegue recordar é o dia em que Merlin o acolheu, e naquela época a guerra já havia terminado. De qualquer forma, Dagos sugere que eles voltem rapidamente e relatem os demônios aos cavaleiros da cidade imediatamente, e Lloyd concorda, mas ele ainda quer reunir mais informações primeiro. Os outros imediatamente o avisam que chegar mais perto agora seria muito arriscado, e Lloyd entende totalmente isso.
No entanto, a mana que ele sente daquela casa é quase idêntica ao cristal mágico que atraiu a horda de monstros anteriormente, o que significa que esses demônios devem estar diretamente ligados a quem está conspirando contra a cidade. Com riscos como esse, Lloyd acredita que reunir mais informações vale o risco, e Yui o apoia totalmente. Ela convence os outros com paixão que, como aventureiros, é literalmente o trabalho deles proteger as pessoas. E agora esses demônios são definitivamente uma ameaça. Além disso, se tiverem sorte, parar esses demônios aqui pode prevenir completamente o ataque a Ishtar. Então vale a pena tentar, mas quando se aproximam cuidadosamente da casa e espiam pela janela, ficam chocados porque está totalmente vazia. Confuso, Lloyd rapidamente realiza outra varredura para localizar o local exato e descobre que os demônios estão realmente se escondendo no subsolo, e pelo que parece, eles definitivamente estão preparando algum ritual sombrio lá embaixo. Lloyd pergunta urgentemente a Celica se ela pode usar a magia da terra, já que essa é a única maneira de chegarem ao subsolo rápido o suficiente. Celica diz com confiança que já cuidou disso, então Lloyd imediatamente fortalece todo o grupo novamente. Celica então rapidamente usa seu feitiço de areia para criar um enorme buraco debaixo dos pés deles, e segundos depois, eles caem bem em cima dos demônios no meio de um ritual que não deveriam ver. Os demônios ficam completamente pasmados, exigindo furiosamente saber quem são esses intrusos. Mas Yui calmamente segura sua espada no rosto de um demônio, ameaçando acabar com ele a menos que ele revele exatamente o que estão tramando. Mas antes que ele possa falar, outro demônio entra em cena, lançando pedras em Yui, usando magia de terra, forçando-a a mudar o foco apenas o suficiente para o primeiro demônio fugir. Enquanto ele passa rapidamente por seu salvador, Cross rapidamente coloca uma bala no peito de outro demônio, fazendo com que o covarde em fuga dispare pela porta, abandonando vergonhosamente seus camaradas. Ele tranca a porta atrás de si, na esperança de que isso impeça Yui de perseguir. Então os demônios restantes tentam estupidamente se aproximar de Yui, enquanto ela está distraída na porta trancada. Cross, no entanto, intervém sem esforço, atirando em ambos nas coxas e deixando-os fáceis para Yui cortar. Com as ameaças imediatas neutralizadas, o grupo se reagrupa rapidamente para caçar o demônio em fuga. Atrás da porta, aquele demônio freneticamente envolve a garota sequestrada em um casulo usando magia, na esperança desesperada de transportá-la sem ser notado. No entanto, segundos depois, Yui e os outros irrompem pela porta, forçando-o a subir imediatamente as escadas. O grupo vai atrás dele, mas ao perceber que ele está ganhando distância, Lloyd ordena que Yui corra à frente para cortar a rota de fuga dele. Ele instrui Celica e Dagos a flanquearem dos dois lados, cercando-o completamente. Eventualmente, o demônio não tem mais para onde ir, e Lloyd diz diretamente para ele desistir porque ele tem perguntas e com certeza espera respostas. Mas o demônio teimosamente recusa, lançando um último feitiço desesperado de relâmpago na tentativa de acabar com todos eles. Lloyd o antecipa perfeitamente, lançando escudos mágicos ao redor do grupo, desviando o ataque sem esforço, e o relâmpago refletido brutalmente atravessa diretamente o próprio peito do demônio, acabando com ele instantaneamente. Depois disso, Lloyd rapidamente pega o casulo e cuidadosamente o desenrola, chocado ao descobrir uma garota besta presa dentro. Por enquanto, eles a carregam gentilmente de volta para a cabine, colocando-a em uma cama para deixá-la descansar. Com todos os demônios mortos, eles estão completamente sem suspeitos para interrogar, deixando esta garota como sua única esperança de respostas. Mas, em seu estado atual, ela definitivamente não vai acordar tão cedo. Dagas pergunta ansiosamente a Lloyd se ele pode curá-la, e Lloyd responde calmamente. Ele vai fazer o melhor que puder, levantando gentilmente seu cajado sobre o corpo dela para começar o feitiço de cura. Celica observa com espanto a magia de cura ridiculamente eficiente de Lloyd, levando Lloyd a admitir casualmente que fez algumas melhorias em seu tempo livre. Yui, tentando ser clara como cristal, diz a Lloyd que aventureiros normais não melhoram suas magias. Na verdade, ajustar magia é praticamente inédito, então o que Lloyd tem feito é quase lendário. Lloyd realmente não tinha ideia de que ajustar feitiços era tão especial, considerando que Merlin costumava constantemente arrastá-lo para refinar sua própria magia. Pelo menos desta vez, Lloyd finalmente entende o ponto de vista de Yui, e não menospreza seu talento como de costume. Pouco depois, a garota começa a acordar na cama. E assim que seus olhos se abrem, Yui imediatamente a bombardeia com perguntas. É óbvio que há muita coisa que ela precisa saber. A pobre menina mal consegue responder a esse interrogatório, mas pelo menos consegue compartilhar que seu nome é Claire, então é um progresso. Lloyd então intervém gentilmente para lidar com as perguntas ele mesmo, perguntando calmamente a Claire se ela sabe por que os demônios a aprisionaram. Mas Claire permanece em silêncio, então Lloyd muda de tática, explicando gentilmente que eles são aventureiros que vieram para proteger uma fazenda próxima que havia sido repetidamente atacada por monstros, e ele explica que esses monstros foram atraídos para lá por um cristal mágico poderoso que ele encontrou na fazenda, que emitia uma magia clara de besta. Lloyd se lembra de ter aprendido que certas bestas podem controlar monstros através da magia, então ele pergunta suavemente a Claire se a magia responsável pelos ataques era dela. Claire hesita brevemente, mas finalmente admite que sua magia realmente alimenta aquelas pedras mágicas, mas os demônios a forçaram a fazer isso. Agora que tudo foi revelado, Lloyd e os outros percebem que os demônios definitivamente planejam usar os monstros para invadir Ishtar, a cidade portão do continente. Eles concordam em voltar imediatamente para protegê-la, decidindo trazer Claire com eles também. Em outro lugar perto da cidade, alguns guardas acabaram de descobrir outra pedra mágica que os demônios plantaram nas proximidades.
Infelizmente, é tarde demais, pois monstros já começaram a inundar Star, e se as coisas continuarem assim, toda a cidade será logo invadida. De volta ao grupo de Lloyd, eles fazem uma breve pausa quando Lloyd de repente sente uma grande onda de monstros indo direto para a cidade, com um exército ainda maior logo atrás. Percebendo que não podem lidar com todos esses inimigos sozinhos, Lloyd toma uma decisão drástica. Ele diz a Yui e aos outros para avançarem rapidamente, avisarem os cavaleiros e protegerem a cidade enquanto ele fica para trás com Claire, planejando usar seus poderes para parar os monstros aqui mesmo. Este foi o final do episódio 5. Assine para não perder o próximo episódio.